Fala galera, o Conexão Sofia está dando início a mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é filosofia na atualidade. Então o bacana da disciplina, se a gente parar para pensar, é que a filosofia permite isso, que a gente faça uma conexão entre a história da filosofia e as questões da nossa atualidade. Ao contrário do que muita gente pensa, a filosofia ela não diz respeito só à Grécia Antiga. Ela não está lá, ela não é algo privado só dos gregos. Pelo contrário, ela se conecta de forma muito direta às nossas questões atuais. Nós, seres contemporâneos, nós também possuímos essa potência da prática filosófica. Então, as questões filosóficas, elas nos atravessam o tempo todo, não dá pra gente fugir disso. Não dá pra gente não filosofar. Isso não é uma exclusividade dos antigos. Pode ser, deve ser uma característica nossa, né? De nós, seres contemporâneos. Então, pensar questões como ética, como moral, política, violência, desigualdade, estética, enfim, todos os temas que a filosofia abarca, que eles perpassam a nossa realidade, eles são possíveis de ser tratados, discutidos na atualidade, na contemporaneidade. Uma ideia filosófica, ela não se esgota, né? Porque uma ideia filosófica foi tratada na Grécia Antiga, no tempo antigo, no medievo, na modernidade, ela não se esgotou. Sempre é possível novos olhares, novas perspectivas, a gente está se transformando a todo tempo. Então, novas questões vão surgindo e é necessário que a gente tome algumas posturas filosóficas. E essas posturas filosóficas, como a gente comentou no vídeo passado, sempre é uma postura crítica, um olhar crítico, um olhar mais aguçado, minucioso sobre as práticas, sobre as questões da nossa existência. O bacana da filosofia é essa instigação que ela nos dá para pensar a nossa realidade, para pensar as coisas da nossa existência. Como eu falei, não se esgota, então, seja na antiguidade, seja no medievo, no moderno, seja agora, é possível filosofar, é possível que os seres humanos filosofem. Mas aí, como a Marilena Chauí vai dizer, é necessário que a gente tome algumas posturas, sempre levar em consideração esse olhar crítico e perguntar o porquê e como se dão as coisas, porque aí a gente consegue construir esse processo do filosofar. Então hoje, o tema do vídeo, né, o que a gente quer passar para vocês, é essa questão de que a filosofia, ela pode ser muito atual, há infinitos temas, aliás, todos os temas que perpassam a nossa existência, porque a filosofia trabalha com a existência, né, com a nossa existência, com a nossa realidade, eles são possíveis de filosofar. Então hoje, o recado que eu queria dar para vocês é isso. A Yara também tem algumas coisinhas para falar para vocês. Ela vai entrar agora e dar o recado dela, tá bom? Valeu, galera! Olá, pessoal! Yara aqui falando. Mais uma semana juntos novamente. Dando prosseguimento ao que Nádia já iniciou falando, eu acho que já deu para todo mundo compreender o nosso tema de discussão essa semana. Falaremos acerca da filosofia no nosso cotidiano, na nossa atualidade, deixando claro que todos nós filosofamos. Isso mesmo, em todas as idades, em todos os momentos, desde a infância até a velhice. Em certa medida, estamos sempre filosofando, ainda que nem sequer tenhamos consciência necessariamente disso. E eu queria deixar para vocês alguns exemplos e conversar um pouquinho sobre como essa presença e desse pensamento filosófico se faz presente na nossa vida. Para a gente começar, é importante a gente pensar um pouquinho sobre as nossas discussões, porque como seres sociais estamos sempre discutindo, estamos sempre conversando, e a filosofia está presente nessa comunicação social. Porque para a gente ter uma boa discussão, a gente precisa argumentar bem. E para a gente argumentar bem, a gente precisa de argumentos sólidos. A gente não pode simplesmente discutir sem argumentos, a gente não pode simplesmente discutir de forma falaciosa. A gente precisa solidificar nossos argumentos. E uma das formas de argumentar bem é por meio da lógica, trabalhando e discutindo nossos argumentos para que a gente solidifique essas discussões. E a lógica parte da filosofia. Primeiro ponto interessante, nas nossas discussões diárias, nas nossas discussões do cotidiano, nas nossas conversas, a filosofia está presente, principalmente quando você se preocupa em argumentar de forma clara, de forma sólida. Agora, falando um pouquinho sobre as nossas reflexões, que são naturais ao ser humano também, é muito importante a gente entender que a filosofia nos ajuda também a olharmos com pensamentos mais abertos, né, e mais amplos para algumas questões que são naturais à nossa vida, ao nosso cotidiano. Como assim? Questões básicas como a morte, por exemplo, que é cheia de mistérios, o nascimento, a vida, a religião,
são pontos que a gente está sempre discutindo e refletindo. Por vezes, nossa mente se fecha a um só ponto de vista. E é a filosofia, novamente, que vai nos permitir abranger esses horizontes, vai nos permitir olhar por outras perspectivas, que vai nos permitir termos outras linhas de pensamento. É muito bom, porque aí quando a gente amplia nossos olhares, nossos arquivos de reflexão ficam bem melhores. E aí, a gente também pode falar sobre o autoconhecimento. A gente está sempre discutindo sobre isso em outras áreas, como na sociologia e na psicologia principalmente, mas a filosofia também é muito importante. A discussão acerca do autoconhecimento, porque a gente só pode observar o mundo com um olhar diferente quando a gente se olha para si com um olhar diferente. Então, outro ponto interessantíssimo é o autoconhecimento. A filosofia nos ajuda a nos reconhecermos e nos conhecermos de uma forma muito mais clara. Então, para o autoconhecimento, a filosofia também é importantíssima. Todos esses exemplos que eu dei, que podem ser estendidos aí por horas e horas, mas eu só quero deixar claro que a filosofia está, sim, presente claramente, fortemente, no nosso dia a dia, nas nossas discussões, nas nossas conversas, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas principalmente, nas nossas decisões sociais, políticas, afetivas. De todas as formas, a filosofia vai estar sempre ali, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não entenda, mas fica muito melhor, inclusive quando a gente consegue compreender essa presença e valorizá-la. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês e que essa semana a gente tenha conseguido passar para vocês essa ideia de que a filosofia está presente em nós. É importante a gente entender essa presença, tá certo? Obrigada pela atenção, obrigada por quem assistiu até aqui e até semana que vem.